Olá, hoje estou começando mais um devocional, estou lendo o livro de João, hoje o capítulo 1 do verso 35 ao 51, então vou pedir que você pegue a sua Bíblia e venha fazer essa leitura comigo. Diz assim, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse, aí está o Cordeiro de Deus. E quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou, o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram, Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. E Jesus olhou para Simão e disse, você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse, venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde era também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu, antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu, você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Bem, aqui no verso 39, Jesus ele diz, venham ver. Jesus fez um convite a ele e ainda continua nos convidando para conhecermos sua casa, seu reino. Ele próprio nos abre a possibilidade de entrarmos em sua intimidade, de compartilhar sua vida. E ver onde mora Jesus faz parte do processo de discipulado. Depois que André ouviu o testemunho de João Batista acerca de Jesus, ele o seguiu. André abriu os olhos da sua alma para reconhecer que Jesus era o Messias. Ele encontra seu irmão, que se chamava Simão, e leva Simão até Cristo. André era o tipo de homem que estava disposto a ocupar o segundo lugar. Ele levou Simão, que depois Jesus mudou o nome para Pedro. André não teve a mesma influência que Pedro, mas ele era o tipo de homem que sempre estava levando as pessoas a Cristo. Foi ele que mais na frente levou o menino com 5 pães e 2 peixes até Jesus. André teve um ministério discreto, mas ele teve o privilégio de levar Pedro a Cristo. E a primeira reação de Natanael, ao saber que Felipe e os outros haviam encontrado o Messias, foi: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Bem, Nazaré era uma vila pequena e, de acordo com evidências arqueológicas, não mais do que 200 pessoas moravam naquela cidade. Uma pequena cidade, né? Nazaré era sem importância alguma aos olhos dos homens. Sequer era contada como uma verdadeira cidade. Era considerada como uma aldeia, um ajuntamento de famílias pobres, sem importância alguma. Pessoas passavam pela estrada e sequer notavam Nazaré pelo caminho. No entanto, aquele lugar insignificante aos olhos dos homens foi escolhido por Deus para abrigar o homem mais importante que esse planeta
inteiro já conheceu, Jesus Cristo de Nazaré. Felipe insiste com Natanael e diz: venha ver. Jesus olha para Natanael e lhe diz ele diz assim: olha, eu te conheço muito antes que Felipe tivesse chamado. E aqui Jesus revela o seu poder de esquadrinhar o coração do homem. Natanael fica profundamente impressionado com Jesus e proclama: este é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Bem, lá no verso 51, diz assim: Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bem, cada vez que nós decidimos cumprir o ide de Jesus, logo os céus se abrem sobre a nossa cabeça e começamos a testemunhar os milagres de Jesus. O seu poder é manifestado somente àqueles que vão atrás de Jesus e procuram conhecê-lo. Jesus, ele tem prazer em se revelar. Esse é o seu maior desejo, se revelar ao homem. Quando passamos a ter a revelação de Jesus, nossas vidas são profundamente impactadas. Mudamos a rota, acertamos a direção da nossa vida. Quando passamos a enxergar Jesus como Filho de Deus, somos curados da cegueira espiritual. Muitos olham para Jesus apenas como um cordeiro, e sim, ele foi o cordeiro de Deus imolado e crucificado por nós. Mas Jesus, ele quer também que o vejamos, além disso, ele quer que o vejamos como Filho do homem, o verbo que se fez carne e que através dele tudo passou a existir. Jesus, ele é poderoso, ele é o Filho de Deus, não há nada impossível para ele, ele tem o controle, o comando de todas as coisas. Não duvide do poder de Jesus, não duvide de quem ele é. Nós não vemos Jesus, mas ele existe, ele é poderoso. E se você decidir hoje, como Natanael, não, vamos lá ver quem é Jesus? Se você decide conhecer Jesus profundamente através da sua palavra, de ter experiências com ele, o Senhor, ele vai se revelar e você vai viver coisas extraordinárias. Esse é o prazer de Jesus. Jesus não quer se esconder de ninguém, pelo contrário, ele quer se fazer conhecido, ele quer que você prove do poder, da glória, de quem ele é. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que hoje, Senhor, possamos ter essa atitude de irmos ao seu encontro, de te conhecermos na sua intimidade, Senhor, entrarmos na sua casa, conhecermos o seu coração, Pai, que possamos verdadeiramente ter um encontro real e verdadeiro contigo. Senhor, nos dê um dia abençoado e muito obrigado por essa palavra que tem enchido os nossos corações. Graças te damos, Senhor, graças te dou por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.